É para eles essa palavra? Eles já cumpriram a sua parte. Esta palavra é para nós. Esta palavra é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Por que uma espada de 2 gumes? A espada de 2 gumes, ela corta indo e ela corta voltando. Por isso que fala que a palavra é como uma espada de 2 gumes, penetra na divisão da alma, juntas e medulas, e apta para discernir os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração. A palavra, ela revela o estado espiritual que nós nos encontramos agora. Não importa ontem já passou. Não importa ontem se você orou de uma pessoa, foi curada. Se você orou de uma pessoa endemoniada, libertou em nome de Jesus. O que importa é agora. É o estado espiritual que nós nos encontramos agora. Nós temos que todos os dias ficar atento, como se Jesus vai voltar agora. Cuidado para não ficar despercebido. A palavra de Deus mostra, revela o estado espiritual de cada um de nós. Ela é uma bússola. Ela é viva e eficaz. Esta palavra é verdadeira. Esta palavra, quando nós damos voz a ela, é o próprio Deus falando. Agora, por que nós temos dificuldades de compreender a palavra de Deus, o seu poder, a essência? O que ela representa para nós hoje? O que ela é capaz de fazer? Não é o que ela fez, é o que ela faz. Ela fez, ela continua e irá fazer. Então vamos lá. João capítulo 14, versículo 12. Não esqueça. João capítulo 14, versículo 12. Vamos lá. Na verdade, vos digo. Quem que está falando aqui? Jesus. É ele que está falando. Ele garante que fala? Sim. O que ele cumpre, o que ele promete, ele cumpre. Olha o que ele está falando hoje. Ele não está falando aqui para os discípulos. Ele não está falando aqui para os profetas. Ele está falando para a igreja atual, agora. É ele que está falando para mim e ele está falando para você, Então vamos lá o que ele está falando para mim e para você. Aquele que crer em mim, é todos que está falando? A fé, nem todos desenvolvem. Nem todos desenvolvem a fé. A promessa de Deus é para aqueles que crê. Para aqueles que crê, olha o que diz a palavra: fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Naturalmente, ele reúne os discípulos, está falando, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, são maiores que ainda, porque eu vou ao Pai. E tudo que pedir meu nome, como Hebreus 13:8 fala,
que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele continua fazendo o que ele fez. Ele irá fazer o que ele fez. Mas a promessa é para os que crêem. O que Jesus fez em 3 anos? O que ele mais fez? O que ele mais fez aqui nessa terra? Apesar que o propósito do Pai em enviar o seu Filho não foi o propósito de curar, de libertar. O propósito do Pai enviar o seu Filho a essa terra foi para nos dar a vida eterna. Isso quer dizer, a vida eterna, ela é superior à cura. O propósito de Deus Pai enviar o seu Filho foi para nos dar vida e vida eterna. Mas além da vida eterna, Jesus veio fazer o quê? Curar os doentes, libertar os endemoniados. Jesus estava ensinando os seus discípulos o que fazer quando ele partisse. E ele está dizendo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Igreja, o Senhor está nos dando autoridade, através do Espírito Santo, para eu e você fazer o que ele fez. E por que nós não fazemos? Hein, Daniel? Se ele deu autoridade para nós, só a igreja de Cristo tem essa autoridade. Só os que têm o Espírito Santo têm essa autoridade. Se ele nos deu essa autoridade, por que nós não usamos dessa autoridade para glorificar o nome dele? Por quê? Alguém quer falar alguma coisa? Ele está dizendo, aquele que crer, é o que crê, fará as obras que eu faço, ou maiores ainda, porque eu vou ao Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, tudo quanto pedirdes em meu nome, tudo que você pede estará de acordo à vontade de Deus, ele é o mais interessado de executar essa obra. Agora, mas por que isso não acontece? Mas o que está acontecendo? Será que é a Bíblia que está falhando? É o Espírito Santo que já não mais opera? É a palavra que não funciona? É o nome de Jesus que não funciona mais? Mas o que está acontecendo? Porque a promessa é para os que crê. O Espírito Santo habita no lugar limpo, ok. Se estiver sujo, não habita, certo. Devemos nos limpar. Então, ok. O crente, ele limpa o seu coração, ao Espírito Santo habita. E quando o crente aceita Jesus, quem é que habita no crente? O Espírito Santo. É o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus? É o mesmo Espírito que desceu sobre o discípulo? Ou é outro Espírito Santo? É o mesmo. A palavra mostra que o Espírito Santo sempre está em atividade, como Espírito do homem. Agora, por quê? Que o crente tem o Espírito Santo e o Espírito Santo não faz, através do Espírito do crente, o que ele fazia na igreja primitiva e faz também hoje na vida daqueles que se movimentam. O que está acontecendo? Todos os crentes estão assim? Por que não se vê os milagres
que a igreja primitiva fazia. O que é que está errado? Por que não se vê mais nos dias de hoje milagres visíveis? Por quê? O Espírito Santo é o mesmo? João 14, 12, o Senhor diz para mim, para você: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, maiores da que eu fiz, porque eu vou ao Pai, e tudo que pedi em meu nome, crendo, eu farei. A pergunta é: o Espírito Santo se aposentou? Ele não quer mais fazer milagre? Ele não quer mais operar? Ele não quer mais libertar? Ele não quer mais? Mas por que ele não faz? Por que não? Qual a diferença entre eu, vocês e os discípulos? Ou aqueles irmãos da igreja primitiva? O que diferencia? Nós somos tricotomia: corpo, alma, espírito. Os discípulos eram corpo, alma e espírito. Só que o Espírito Santo habitou nos discípulos. O mesmo Espírito Santo também repousou em nós, habita em nós. Agora, se o Espírito Santo habita dentro de nós, por que nós não vemos a ação do Espírito Santo na nossa vida? Então, uma das razões que o Espírito Santo não opera na vida de um crente é por conta que o Espírito Santo está entristecido com o nosso espírito. É isso? A palavra diz: voltai para mim e eu voltarei para vós. A palavra diz: não vos entristeçais o espírito. O que é que entristece o Espírito Santo? O pecado. O pecado. Pecado. O pecado entristece o Espírito Santo. Porém, ele não saiu do crente. Ele está entristecido com o crente. Quando o Espírito Santo está entristecido com o cristão, é como se ele está desativado na vida de um crente. O Espírito Santo, ele não encontra espaço no nosso espírito para ele se movimentar. Porque simplesmente o pecado entristeceu o Espírito Santo. Uma vez o Espírito Santo entristecido com o nosso espírito fica abatido. Uma vez o espírito do homem abatido, qual é a comunicação do espírito do homem com a alma do homem? Entristecimento. Arrasado. Sem moral diante de Deus. Medo. Pânico. Falta de fé. Falta de confiança. Porque é o Espírito Santo que nos convence de tudo que é pecado. É o Espírito Santo que nos fortalece. É o Espírito Santo que nos dá virtude e poder sobre a nossa vida. Só que o Espírito Santo está desativado pelas nossas atitudes perante Ele. Pelo nosso estilo de vida que nós vivemos. Pela mesquinhagem da nossa fé. Pela cabeça pequena que nós temos. Maneira
muito pobre de pensar. Ele não tem como. Então nós precisamos ativar o Espírito Santo em nossa vida. Como que eu ativo o Espírito Santo? Procurando viver uma vida de santificação. Uma vida de santificação, Deus começa a se manifestar sobre a vida. É impossível um crente reservar a sua vida em santificação para Ele. É impossível que o Espírito Santo, ele não se agrade da pessoa. O espírito do homem, ele fica fortalecido. Porque você está ativando o Espírito Santo na sua vida. Por que está batido a minha alma, né? O perturbas. Então, igreja, o segredo está aí. Aí você quer vencer. O Espírito Santo triste. O Espírito Santo desativado. O crente, para fazer as coisas para Deus, ele pensa 10 vezes. Ele está sempre fadigado para as coisas do Senhor. Está sempre cansado. Ele não se esforça. E é impossível quando o cristão ele procura ter uma vida reservada para o Senhor, para que o Espírito Santo não esteja ativado no espírito do crente. Você sabe qual o resultado do Espírito Santo ativado no seu espírito? Fortalecimento, virtude, coragem, poder que você recebe. Ora, o Espírito Santo, ele é virtude. Atos capítulo 1, versículo 18, a palavra diz, Atos capítulo 1, daqui a pouco, Atos capítulo 3, Atos 1, 18, oito, diz assim, mas recebereis a virtude de quem? Ei, esta palavra virtude, ela significa poder. Poder, no grego, significa dinamite. Dinamite. Poder, explosão. O Espírito Santo é essa explosão dentro de nós. Mas receberei virtude do Espírito Santo. Observe, fala de virtude e fala de quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, quando se alegra com o nosso espírito, o crente, ele fica revestido de poder. A questão, para os que crêem, fará a obra os que crêem. Os que crêem, falará em novas línguas, pisará na serpente, não é isso? Expulsará os demônios, curarão os enfermos. Os que crêem, não é todos, porque dentro de uma igreja nem todos crêem. Quando nós compreendemos a palavra de Deus e chamamos para dentro de nós essa convicção, eu estou alinhado com o Espírito Santo. Eu não estou vivendo em prática de pecado. Eu tenho me esforçado a cada dia na minha vida. Mas o meu esforço não é para não pecar. O meu esforço é para viver uma vida de santificação. Porque uma vez eu vivendo a vida de santificação, amada igreja, eu tenho força para resistir às tentações.
Uma coisa é você ficar o tempo todo fugindo do pecado, correndo do pecado, e outra coisa é você estar, amada igreja, procurando ter uma vida de santificação para Deus. O que que acontece? O seu espírito tem poder, tem força, tem poder para resistir todas as tentações. É igual aquele que diz: Senhor, Senhor, me livra da tentação. Não ore desse jeito. Deus não vai te livrar de tentação. Não ore a Deus pedindo que o Senhor livre de tentação. Inverta isso. Senhor, me dê força para eu resistir. É outra coisa. A força vem de você, através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é virtude em nossa vida. A questão é que nós temos dificuldade de compreender a palavra de Deus. Mesmo dentro da igreja, mesmo lendo Bíblia. A gente olha para as páginas da Bíblia como se fosse uma história que aconteceu há 2000 anos atrás, que esta palavra não mais funciona para mim, funcionou para os discípulos. É assim que nós damos uma resposta para a Bíblia. Esta palavra aqui não é para mim, foi para os discípulos. Tempo do milagre acabou, não existe mais. É exatamente isso, igreja. Por isso que as coisas não acontecem. Mas receberei virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou você, igreja, carrega para dentro de você essa responsabilidade, que você é diferente, que você tenha a presença de Deus, que você viva uma vida de santificação, que você tenha a palavra, tenha o Espírito Santo, que você ativa o Espírito Santo na tua vida. Igreja, o que está faltando? Apenas o íder do Senhor. O íder, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Este ide, quando você vai, através do Espírito Santo, igreja, quem tem maior desejo de que as coisas aconteçam na nossa vida é o Espírito Santo. A função do Espírito Santo aqui nessa terra, a função do Espírito Santo, o Espírito Santo não está nos céus, ele foi enviado dos céus para nós, ele está entre nós. E qual a tarefa, qual a função do Espírito Santo nesta terra? Convencer o homem do pecado. Impulsionar o homem para viver uma vida de santificação. Transportar Jesus em nossa vida. Como Jesus não estará mais aqui fisicamente, o Espírito Santo, ele transporta Jesus em nossa vida. Esta é a função do Espírito Santo. Carregar Jesus em nossa vida. Para que nós possamos representar Jesus. Para que as pessoas olhem para você e vejam Jesus. As pessoas olham para você, vê a luz do Espírito Santo. É assim que nós temos que encarar o Evangelho. Se nós não ficar dentro da igreja, amado irmão, você não vai ver acontecer nada na sua vida. Simplesmente todo um tempo que passou na igreja, passou apenas para quê? Você acha que o Senhor, ele nos chamou para só estar em um banco, dando glória a Ele? É muito fácil na igreja. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus que cura, mas não tem fé de ser curado e não tem fé que Deus vai te usar para curar alguém. Deus que liberta, mas não tem fé para se libertar e nem tem fé para que Deus use você para libertar as pessoas. Tem alguma coisa que está errado. As coisas vão começar a acontecer a partir da tua vida, quando a tua vida começar a se movimentar, para que o Espírito Santo se movimente de você. Pare e pense. Se você começar a consagrar a sua vida, se você mudar a forma de pensar, a forma de orar, agora você não ora mais, Senhor me abençoe, Senhor abre a janela do céu, Senhor me enrica, me prospera. Aí você muda a oração, Senhor me dá fome pelas almas, me dá sede pelas almas. Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor, eu sou um instrumento vivo nas tuas mãos. Senhor, mudou a oração.
O Espírito Santo, ele vai começar a habilitar você, a capacitar você. Sabe por quê, igreja? Porque na hora que acontece um milagre, é o nome de Jesus que é glorificado. Eu fico imaginando quando o Senhor, ele quer materializar uma bênção dele, ele quer materializar algo espiritual e transformar em físico, que vai chamar de milagre. É o nome do Filho, amada igreja, que será glorificado no Pai. Eu imagino a Trindade Santa, a tricotomia, a Trindade Santa, a tricotomia santa, a Trindade Santa. Pai, Filho e Espírito Santo. A dimensão do Pai, a dimensão do Filho, a dimensão do Espírito Santo. Não é que tem 3 deuses, mas é um só Deus que se manifesta e atua em 3 dimensões diferenciadas. Pegamos a primeira dimensão do Deus Pai, Deus Criador, o Deus que criou os céus e a terra. Este Deus, ele é o Criador. O Deus Pai, ele está em uma dimensão, amada igreja, como Criador. Deus Criador. Esta dimensão. Mas agora Deus Pai, Criador, ele quer materializar as bênçãos, ele quer fazer algo sobre essa terra. Qual é o caminho? Como que ele faz? Ele tem o seu Filho, que está na dimensão como Deus Filho, como um Deus executador da obra do Pai, administrador do Pai. Então, o Deus Pai, para materializar algo no mundo espiritual, mundo físico, observe uma coisa, o Deus Pai Criador está numa dimensão do Deus Criador, ele agora vem numa dimensão do Filho, que é a dimensão onde o Senhor Jesus está como executador, como administrador do Pai. Agora Jesus, ele como administrador, ele precisa de agir aqui na terra. Jesus não vai descer lá dos céus para agir aqui na terra. Tem o Espírito Santo que representa Jesus, é uma outra dimensão. Vocês estão compreendendo? Então, o Deus Filho, ele estará numa dimensão como executador, como administrador do Pai. O Pai quer executar as suas bênçãos aqui na terra. E ele, para executar as suas bênçãos, maravilhas espirituais, ele depende do Filho, ele transfere para o Filho. Por quê? Porque o Filho administra. O Filho é um executador. Agora, Jesus, ele quer executar as bênçãos espirituais e transformar em física aqui nessa terra. Qual é o processo disso? Aí tem o Espírito Santo que está numa dimensão, outra dimensão, uma dimensão como o quê? Como uma ação. Ele se movimenta. Ele é a ação, ele é o movimento de Jesus, ele é o movimento do Pai. Então o Espírito Santo, ele é o quê? O materializador das bênçãos do Pai, administrado pelo Filho. Vocês estão compreendendo? Então o Espírito Santo, ele é uma ação. Ele é o materializador das bênçãos espirituais. Então, o que o Espírito Santo quer na nossa vida? Ele quer materializar as bênçãos do Pai na nossa vida. Para quê? Para que o Filho seja glorificado no Pai. Você entende agora? O desejo que o Espírito Santo tem de convencer uma pessoa do pecado, de curar um doente, de libertar uma pessoa endemoniada, porque é o nome do Senhor Jesus Cristo que é glorificado no Pai. Então o Espírito Santo é uma ação. E como é que o Espírito Santo, para agir na nossa vida, ele interage no nosso espírito? É aí que o nosso espírito precisa estar alinhado com Deus. Então, quando eu alinho o meu espírito, e para me alinhar o Espírito Santo, alinhar, sabe, com o Espírito Santo, eu preciso de estar com uma vida em santificação. Por quê? Porque a palavra diz, sem santificação, nós não veremos a Deus. Ver Deus é ver a manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida. Primeiro começou por nós, me transformou, me convenceu do pecado, me lavou, me limpou,
me capacitou. Eu sou um veículo. Eu tenho que me movimentar para o Espírito Santo me movimentar dentro de mim. Eu paro, o Espírito Santo para. Você compreende agora? Então, o nosso espírito precisa de se movimentar para que o Espírito Santo também se movimente. Então, eu vou ativar o Espírito Santo na minha vida. Como? Eu me movimentando. Se eu quero ver pessoas curadas, eu tenho que ir atrás dos doentes. É impossível. Você, igreja do Senhor, você mudou a forma de pensar, a forma de orar, agora você está olhando a dimensão, os céus na sua vida. Você está procurando viver uma vida como você vai viver nos céus. A glória do Senhor sobre a tua vida começando aqui. Reino dos céus não começa nos céus. O reino do céu é chegado até nós. Arrependei-vos e é chegado até vós o reino. Então o reino do céu é estabelecido primeiro no nosso espírito. Olha para aí. O reino do céu não é reino de enfermidade, de perturbação, de depressão. É um reino de derrota, não, igreja. É um reino de vitória no nosso espírito. Então isso começa no meu espírito. Então tudo tem que começar a partir de mim. E quando eu começo a compreender isso, eu vou entender e compreender, através da palavra de Deus, que o Senhor me deu, otorgou esta autoridade para mim e para você. Como eu não compreendi, eu fico com medo. Agora vamos em Atos capítulo 3. Igreja, não tem nada mais prazeroso, não tem nada mais gostoso, amada igreja, do que a presença de Deus, do Espírito Santo na nossa vida. Nos traz uma paz, nos traz uma leveza, nos traz uma convicção, nos traz uma força. É muito gostoso o Espírito Santo. Tem hora que você chora do nada. Tem hora que as lágrimas descem pelo rosto. Você sente a presença de Deus. Atos capítulo 3. Agora sim. Agora nós iremos ver a primeira ação do Espírito Santo na vida de Pedro. Pedro agora tem o Espírito Santo. Pedro, no dia de Pentecostes, amada igreja, a promessa de Deus veio sobre os discípulos, veio sobre Pedro. Agora é um Pedro e carrega dentro dele, além do Espírito Santo, o Espírito Santo ativado dentro dele. Aquele Pedro que mentiu, que negou Jesus, aquele Pedro que andava armado com Jesus, com uma espada, que quando Jesus se entregou ao soldado, aquele soldado mau que foi, Jesus se entregou, ele pega a espada, ele dá para arrancar a cabeça do soldado. O cabra deu sorte que acertou na orelha. Mas Pedro não deu uma espadada para arrancar a orelha, deu para arrancar a cabeça. Estamos aqui diante de um Pedro, amada igreja, antes do Espírito Santo. Impossível. Pedro era impossível. Pedro era afoito. Pedro, muitas das vezes, andando com Jesus, ele carregava dentro dele uma autoconfiança nele. Pedro, eis que Satanás está me impedindo, Pedro. Está lhe se dando, Pedro, está lhe peneirando. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Apacenta as minhas? Ei, Pedro, tu me ama? Sim, Senhor. Começa agora a se irritar. 3 vezes, Senhor. Quando Jesus ia para Jerusalém para se entregar, Jesus tinha que ir lá para Jerusalém. Olha, Pedro sabia que em Jerusalém havia um arapuca armado para Jesus. Havia
todo o império querendo pegar Jesus. Aí Pedro vai e diz: ei, Senhor, para onde vai? Para Jerusalém, Pedro. Não, Jesus, não faz isso. O senhor vai para Jerusalém? Não vai. Lá tem uma emboscada para o senhor, mestre. Jesus olha para Pedro e diz: arreda de mim, Satanás. Ei, Jesus não chamou Pedro de Satanás. Jesus não chamou Pedro de Satanás. Para trás de mim, Satanás. Arreda de mim, Satanás. Simplesmente Pedro. Ele estava errado em falar que não vá não, Jesus. Ele sabia que estava lá. O que Pedro não sabia, igreja, é que a missão de Jesus era ir para Jerusalém e se entregar. E Pedro estava ali tentando interferir um plano de Deus na vida de Jesus. E Satanás usou a boca de Pedro. Não que Pedro era Satanás, mas o diabo usou a boca de Pedro. Pedro, você vê Pedro antes do batismo, antes de receber o Espírito Santo. Pedro é muito impossível. Agora Pedro recebeu o Espírito Santo. Pedro recebeu o Espírito Santo e o mesmo Espírito Santo que estava em Pedro, está em mim, está em você. Aí Pedro agora, amada igreja, era 3 vezes ao dia que ele ia ao templo, 9 horas, às 15 horas e às 18 horas. Vamos lá, Atos capítulo 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona, era 3 horas. Era um culto de 3 horas. Pedro foi para esta igreja, para o templo. O que acontecia naquela época em Jerusalém? Você sabe que em Jerusalém não podia estar dentro de Jerusalém cegos, leprosos e aleijados. Porque os judeus acreditavam que quando uma criança nascia com deficiência, era uma maldição da família. E esses deficientes não podiam estar dentro de Jerusalém, que era cercada. Então, o que fazia os aleijados? Eles recebiam uma autorização do governo, chamado salvo-conduto. Cada deficiente tinha que carregar uma placa no peito, dizendo o problema da sua deficiência e para a sua própria vergonha. Como durante o dia, eles recebiam esse salvo-conduto para ir a Jerusalém para pedir esmola. Porque naquela época não tinha ajuda do governo para deficientes. Os deficientes tinham que trabalhar até para alimentar a família. Aí os paralíticos iam para a cidade, ficavam o dia todo pedindo esmola. Às 17 horas, teria que sair de fora de Jerusalém para um lugar chamado Vale dos Desesperados. Esse aleijado, ele está na porta do templo, que nasceu aleijado, e ele tinha um lugar estratégico na porta do templo, aquele lugar mais movimentado, onde aqueles irmãos vinham para a igreja. Então ele ficava no meio, o rapaz todo aleijado lá, pedindo esmola. A vida do homem era essa. E era trazido, versículo 2, um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Este deficiente, ele ficava em um ponto estratégico do templo, aguardando os irmãos chegando na igreja, e ele estendia as mãos e pedia esmola. Quem é que vem para o templo no momento que aquele paralítico estava lá? Versículo 3. Ele, vendo a Pedro e João, ele quem? O deficiente, o aleijado. Ele viu quem? Pedro e João.
que ia entrando no templo, chamada Formosa, para pedir esmola ao que entrava. Ah, sim, 3. Ele, vendo Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse o quê? Ele não fez nada errado aqui. Ele pediu o quê? Uma esmola. Qual foi a reação de Pedro? Imagino que ele vê Pedro e João, aqueles cabas têm dinheiro, estão cheios da grana. Está cheio da grana. Veja a condição de Pedro e João naquela época. Observe. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Ei, deficiente, olhe para nós, olhe para mim, olhe para João. Vê se nós temos cara que tem dinheiro. Vê se nós temos pinta de rico. Nós não temos nada. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para te dar. Eu não tenho nada. A gente vive pela fé. A gente não é rico. Eu não uso igreja para enricar. Eu vivo pela fé da obra, dando a minha vida pelas almas, curando os doentes, libertando os demoniados. Nós não temos dinheiro. Mas eu tenho uma coisa. Eu não tenho ouro. Eu não tenho prata. Mas, gente, eu não sei nem o que eu vou comer hoje, ou quando chegar em casa. Mas eu creio que o meu Senhor irá prover o que eu vou comer. Eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus. Não foi assim? Olha lá. Versículo 4. E Pedro com João, fitando os olhos nele, diz: olha para nós. Versículo 5. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te. Falar de Jesus. Todo mundo fala. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Atos capítulo 19, a gente vai ver um cenário aonde o homem proclamou o nome de Jesus. E vamos ver se funcionou. Não funcionou. A palavra diz, amada igreja, em Atos 19. Olha aqui, João está falando o quê? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta-te e... Observe o que Pedro falou. Pedro falou através do Espírito Santo. Pedro estava tão convicto do Espírito Santo que o que ele falou, ele não falou apenas do seu espírito. Ele falou através do Espírito Santo. Em nome de Jesus. O que aconteceu quando ele falou isso? Vamos aqui ainda em João 3, para depois ir lá em Atos. A consequência do nome de Jesus, o poder que é o nome de Jesus. 3:7. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artélio se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando. Aqueles nervos que estavam atrofiados, aquela enfermidade, aquele aleijão, ouviu o nome de Jesus. O nome de Jesus é tão poderoso. Quando nós professamos o nome de Jesus através do Espírito Santo, amada igreja, olha o que o nome do Senhor é capaz de fazer. Quando nós pronunciamos o nome de Jesus através do Espírito Santo.
o seu alinhamento com o Espírito Santo, a sua crença no Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo que está sobre você, a convicção que quando você abre a sua boca, é o Espírito Santo que pronuncia o nome de Jesus e vai acontecer alguma coisa. Quando o nome de Jesus, ele é professado através do Espírito Santo. Uma coisa é o espírito do homem clamar o nome de Jesus. Outra coisa é o Espírito Santo, o homem clamar o nome de Jesus através do Espírito Santo. Isso quer dizer, é a ação do Espírito Santo no espírito do homem que vai provocar a virtude do Espírito Santo, e o nome do Senhor, que é o nome sobre todos os nomes, é onde que vai acontecer as coisas. Pedro, ele abre a boca e acontecem as coisas. Porque Pedro não falou dele, falou através de quem? Na virtude. Agora vamos para um outro homem que professa o nome também de Jesus, do Deus de Paulo, e vamos ver o que é que acontece. Quando Pedro falou em João, aquele homem, imagino, o que levou aquele homem a estar aleijado era um demônio. Era um demônio de uma legião, que escravizava aquele homem o tempo todo. Aquela enfermidade ouviu esta palavra, foi tão forte, que a enfermidade correu do corpo, e o homem voltou ao normal. Agora vamos para o exemplo de homens também, que professam o nome aqui, Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, vamos a partir do 11. Observe a ação do Espírito Santo, como ele continua. Ele está agindo na vida de Pedro, está agindo na vida de João, e agora está agindo na vida de Paulo. Observe como o Espírito Santo ele se movimenta. Observe, 19:11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas, o quê? De sorte que até os lenços e aventais se levaram do seu corpo, ou aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos, o quê? Saíam. Eu fico imaginando, igreja, na hora que o crente ele está com o seu espírito alinhado com o Espírito Santo, que você ative o Espírito Santo na sua vida. Ativar o Espírito Santo é comunhão, renúncia, fugir, odiar o pecado, não fazer pacto, não fazer aliança, procurar viver uma vida de santificação. Você está ativando o Espírito Santo. O Espírito Santo vai queimar o teu espírito de vontade, de desejo. Você vai ter desejo de falar de Jesus, desejo de pregar o Evangelho, desejo de viver Jesus na sua vida. E o Espírito Santo na vida de Paulo começa a fazer obras extraordinárias, ao ponto que Paulo cortava os aventais. A roupa de Paulo, tudo que é do crente é consagrado. Tudo que é seu é consagrado ao Senhor. Porque você tem uma vida de santificação. Aonde você tocar, abençoa. O que você usa é santo, é abençoado. A questão é que você não crê nisso. Você vive uma vida de santificação. Aí Paulo, ele corta os aventais, a roupa dele. E é levado para os doentes. O Espírito Santo estava naquela roupa, nos pedaços de roupas. Não, o Espírito Santo não habita dentro de uma roupa. Mas aquilo estava consagrado ao Senhor. Estava ungido ao Senhor. Ao ponto que a roupa de Paulo tocava nos doentes, eram curados, e os demônios reconheciam que aquela roupa era consagrada ao Senhor, que aquilo tinha fogo, que aquilo ele não suportava de cair fora. A questão é que nós temos dificuldade em compreender isso. Que tudo que é seu é consagrado ao Senhor. Aí, Paulo fazendo essas obras maravilhosas, aí nós vamos ver aqui no versículo 13, e diz: e alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. No 19:13.
Atos 19, 13. Aqui eram os imitadores de Paulo. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome de Jesus. Eles tentavam o quê? Observe essa palavra. Eles tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeus, principal dos sacerdotes. Vem cá. Sevas eram sacerdotes. Esse sacerdote tinha 7 filhos. E esses filhos do sacerdote, por ser filho de um sacerdote, achava que tinha um poder. Eu sou filho de sacerdote, mas não era um sacerdote. E como eles viam Paulo curando o enfermo, expulsando demônios, cria-se uma inveja. Isso eu também faço. A palavra diz que eles invocavam o nome de Jesus. Pedro invocou o nome de Jesus? Pedro disse, em nome de Jesus, invocou. Aconteceu? Ok. Esses homens, filhos de sacerdotes, 7 homens, eles também invocaram o nome de Jesus. Observe. Versículo 3 dizia que enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo. Esses homens estavam falando com Paulo, com o endemoniado ou com os demônios que estavam endemoniados? Porque ele não foi expulsar o demônio? Ele está falando com os demônios que estavam no rapaz, no homem. Ei, espíritos imundos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Deus que Paulo prega, no nome do Deus que Paulo prega. Nome de Jesus, sai. Os demônios saiu. Saiu não? Mas ele não falou no Jesus? Mas ele não falou no Jesus? Para aí. O nome de Jesus não é o nome sobre todos os nomes, que todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. O homem não falou de Jesus para os demônios? E por que os demônios não saíram? Deixa eu te falar uma coisa. Aqueles demônios deu uma surra nos 7 filhos do sacerdote, que saíram nus, rasgado, humilhado, tomou-lhe uma surra. Por que os demônios deu uma surra nele? Porque os demônios não reconheceu a autoridade de Cristo na vida daqueles homens. Ei, quando alguém professa o nome de Jesus, vocês não têm ideia. A primeira coisa dos demônios, alguém proferiu o nome de Jesus. Vamos lá ver de onde procedeu esta voz que ecoou, chamada Jesus. Se essa voz, ela veio do Espírito do homem ou veio do Espírito Santo na vida do homem. Há muitas pessoas que brincam com o nome de Jesus.
Toda vez que uma pessoa professa o nome de Jesus e que não sai do espírito, você provoca os demônios a se revoltarem contra a sua vida e vai apanhar. As pessoas estão brincando com o nome de Jesus. As pessoas fazem piada do nome de Jesus. Existem pessoas que chamam de Jesus. Ei, Jesus! A palavra diz que o nome de Jesus é um nome sobre todos os nomes. O nome de Jesus é sobre todos os nomes. Nos céus se dobra todo o joelho, igreja. Todas as hostes celestiais se dobram ao nome de Jesus, em reverência a esse nome, em santidade a esse nome. A palavra diz que na terra todo joelho se dobra diante deste nome. Se não se dobrar aqui, não tenha preocupação, que no dia do julgamento final, os joelhos vão se dobrar. Porque este é o nome sobre todos os nomes. Que todo joelho se dobra. No céu, referente aos anjos. Na terra, referente a toda a humanidade, que vai ter que dobrar para reconhecer o senhorio do Senhor Jesus. E debaixo da terra, se referindo, todos os demônios têm que se curvar diante do nome de Jesus. Não existe um pai de santo para fazer um demônio cair de joelho, que ele não se dobra. Só no nome de Jesus. Esses homens foram usar o nome de Jesus por ser filho de sacerdote, por não ter o Espírito Santo. Tomou uma surra. Não brinque, igreja. O diabo não brinca de demônio. Ele sabe muito bem. Porque ele não respeita pastor, ele não respeita ser humano, ele respeita a autoridade do Senhor na sua vida. É através de uma vida de santificação que os demônios se curvam diante da santidade de Deus. Ele não se curva diante do homem, ele se curva diante da autoridade de Deus. Então, como muitos crentes não vivem a vida de santificação, a sua consciência pesa. Eu até coloquei, isso está no site da Polícia Militar em São Paulo. Só que eu coloquei lá no Face e o Face tirou. Foi uma ocorrência policial de uma mulher que estava manifestada em uma praça pública, em uma via pública. E já havia muitas pessoas que há muito tempo já estavam sem força para segurar uma mulher. E até os familiares chamaram a polícia. A polícia foi lá. E a polícia, ela estava guardando a integridade da pessoa para não machucar. E a mulher manifestada. E um monte de gente, familiar e tá. E foi muita luta. Até que veio a SAMU. Aí deram uma injeção daquela de sossega a cavalo. Mesmo assim, ela não apagou. E colocaram dentro da ambulância e levaram lá para o hospital psiquiátrico. Aqueles problemas espirituais é tratado no espírito. A nossa vida, ela é resolvida no espírito. A nossa vida é decidida no espírito. Não é no físico, é no espírito. Por isso, igreja, as coisas, ela vai tomar forma aqui no mundo físico, depois que tomou forma no mundo espiritual. Isso quer dizer, as coisas que acontecem no mundo físico, já aconteceu no mundo espiritual. Nós somos eternos. O nosso espírito é eterno. A dimensão que nós temos
temos a maior dificuldade para compreender o nível que nós vivemos no mundo espiritual. Aonde a igreja do Senhor, que era para estar em um nível espiritual mais elevado, a gente está lá embaixo ainda, apanhando todos os dias no mundo espiritual. Certo. Sobre a areia. A casa sobre a areia, sim. Isso. Ô Daniel, só dando uma pausa aí. Ó, além de ouvir, tem que praticar. Porque você tem a fé dentro de você, mas você não coloca isso para fora, não pratica. É tanto que a palavra diz que nós não devemos ser só ouvinte da palavra, mas praticante. É que está o problema, igreja. A questão, por que nós temos dificuldade de praticar, de exercitar a nossa fé, de materializar a nossa fé? Assim. Então, eu lembro que eu falei assim, que o anjo do Senhor acampa ao lado dos que o temem. Então, aí, nós precisamos ativar o Espírito Santo dentro de nós. Você com o Espírito Santo ativado na sua vida, por mais luta que você passa, dentro de você, você tem uma convicção. É gostoso demais. Você está passando luta, mas não desiste. Ative o Espírito Santo. Melhore a sua comunicação com o Espírito Santo. Procura viver uma vida separada para Ele. Até você, mulher, quando colocar uma roupa, pergunta ao Espírito Santo se ele está gostando, se está decente. Tu vai sair com Ele. Ei, tu vai sair de mão dada com o Espírito Santo. Qual o teu comportamento? Segurando a mão do Espírito Santo, onde quer que você vai? Como é que tu leva a Ele? Como é que tu apresenta a Ele? Tem vergonha? Está com vergonha de apresentar o Espírito Santo? O Espírito Santo ativado dentro de nós, ele nos convence de tudo que é errado, tudo que é pecado.
Ele convence a gente para isso. Ativar o Espírito Santo. Agora, se você ativa o Espírito Santo, você também tem que aprender a ativar os anjos. Por quê? Porque anjos são seres criados pela mão do Senhor que estará a serviço do seu reino. Há anjos executadores, há anjos guerreiros, há anjo que nos protege. A palavra está cheia né? O anjo do Senhor acampa ao lado dos que o temem, não é isso? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91:11 diz que ao Senhor dá ordem a teu respeito, né? E os seus anjos, dará ordem aos anjos ao teu respeito. Então, igreja, nós temos anjos que estão a serviço do reino de Deus para trabalhar a nossa posição. Os anjos, ele fica apenas aguardando uma voz de comando. Se você não der uma voz de comando, eles não agem. Eles ficam parados. E muitas das nossas batalhas, nós precisamos do auxílio dos anjos para auxiliar a gente nas lutas. E aí, como é que eu ativo os anjos? Onde é que está escrito isso? Hebreus 1,14, a palavra diz que os anjos do Senhor estarão a serviço daquele que há de herdar a salvação. No livro de Salmos 103, versículo 20, a palavra diz que os anjos excedem força e poder para obedecer os seus mandamentos e a voz do Senhor. Então quer dizer que os anjos obedecem à voz de Deus. Se eu estou na palavra do Senhor, os anjos obedecem. Porque ele não vai obedecer a mim, ele vai obedecer a palavra de Deus que está sobre mim. Então vocês podem, com a sua comunhão com o Espírito Santo, ativar dentro de vocês, conhecendo a palavra do Senhor, acionar anjos para as suas batalhas espirituais. Espírito Santo, dá ordem um anjo agora, e vai mesmo. E você vai ver a ação.